Ei, glória! O princípio desta nova criação, Cristo, isso tem que ver com a igreja, está relacionado com a igreja. Esta nova criação relaciona-se com a igreja. A igreja, esse corpo místico. Estava nesse pensamento, eu tenho que terminar ele. Jesus teve que morrer para que o Espírito Santo descesse no Pentecostes e assim abençoasse o povo. Porque se ficasse Jesus toda a vida na terra, Deus ficava ocupado só num. Deus estava ocupado só em Jesus. Aonde Jesus é, Deus estava indo. Jesus está dormindo, é Deus ali dormindo. Alguém diz, mas o Senhor não dormido, por certo, Ele é Espírito, não dorme. Mas quando Ele está em Jesus, Ele dormiu. E a Bíblia diz que Jesus é Deus conosco. Ele dormiu, Ele chorou, Ele morreu. Aleluia. Agora, quando Ele desce no Pentecostes, para poder derramar aquele Espírito do que Ele tinha recebido, e que Ele venceu. Irmãos, nos dias da voz do sétimo anjo foi feita a mesma coisa. Só o sétimo anjo podia fazer isso. Só Jesus Cristo podia nos salvar. E só o sétimo anjo podia revelar 7 trovões. É assim diz o Senhor. É Apocalipse 10, 1 a 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, me mostre o contrário, que o William Branham não revelou 7 selos, 7 trovões. Me mostre, cego. Você tem a Bíblia na mão, você tem livros do profeta, você tem 10 livros dizendo a revelação dos 7 selos. E tem coragem de subir no púlpito e pregar que o 7º não foi revelado, quando é nos dias da voz do sétimo anjo, que é o 7º trovão, que é o 7º selo, que revelaria os demais. E o trovão do dia é o mistério, o selo do dia é o silêncio, é Deus em carne. Deus dá umas coisas dessas a um grupinho tão pequeno como nós. Essa igreja deveria ficar satisfeita, alegre, vir no culto todo dia que tem culto. Deus fala que Deus está aqui, moço. Deus tem operado, tem dado mensagens que o mundo não tem. Isso daqui não é uma coisinha, não. Isso é muito grande, isso é poder. Não é porque um homem está falando, não, isso é Deus, é a Bíblia, é a mensagem do profeta nesse dia. Se William Branham não fosse embora, Deus ficaria ocupado na terra só com um homem. Se Jesus não morresse, Deus ficava ocupado na terra só com um homem. O próprio Pai podia dizer assim, eu quero que acelere isso mais, vamos para a cruz depressa, o que tem que ser feito, faça logo, porque o Judas, o que ele tem que fazer, vai fazer também. Você pensa que era só para Judas que Jesus falou aquilo? O que tem que fazer, faça depressa? Não, o próprio pai estava olhando ali para o filho e disse, nós temos que morrer. Vamos lá, vamos na cruz. Lá eu dou jeito, lá eu saio. E você tem que morrer mesmo, lá eu saio. E essa natureza humana tem que morrer. Porque eu sou Espírito, eu sou Deus, eu sou eterno, eu sou invisível, eu não posso morrer, mas aqui eu tenho um corpo que morre no meu lugar. Esse é meu corpo. O corpo do Filho é o meu corpo, ele morre no meu lugar, ele sangra no meu lugar. Se William Branham não morresse, Deus estava ocupado num homem só. Nós somos fruto da nova criação, a criação que vem do Espírito Santo, como Jesus veio por obra e graça do Espírito Santo. Ele foi o primeiro dessa nova raça. Ele foi o primogênito entre os mortos. Não dá para ver essas coisas. Foi o primeiro dessa nova geração, dessa nova raça. Essa nova criação que morreu, ele foi o primeiro gerado pelo Espírito Santo, o primeiro crucificado, o primeiro que morreu, o primeiro que ressuscitou, o primeiro que desceu no Pentecostes. Ei, glória! Aleluia! Eu, para mim, isso é rico. Sou um milionário com essa mensagem. Aleluia! Está bom? Não posso demorar mais. Ele era nova criação. Homem e Deus se encontraram e se juntaram. A hora que Deus encontrou Jesus,
Deus, Espírito que ninguém vê, encontrou Jesus. Ele encontrou no nascimento e depois veio naquele momento do ministério. Ele veio no ministério, veio no batismo. Ele mostrou, o Pai estava mostrando: eu estou contigo. Eles vão falar que aconteceu alguma coisa, mas eu vou descer em forma de pomba sobre você. Eu vou descer. Era o Pai, agora num corpo de um pássaro. Parecendo o corpo de um pássaro. Era Deus descendo simplesmente para poder ser visto, para poder mostrar o que é o tipo do Espírito Santo, que é a pomba, que é tipo do Espírito Santo. Deus queria mostrar isto e desceu, mas Deus não ficou só nisso. Ele disse: vamos para frente, vamos ao trabalho, vamos ao Monte da Transfiguração. Eu te dou tudo lá, eu te mostro a minha adoção. Eu vou fazer isso diante de 3 homens terrenos, mas eu vou trazer 3 celestiais. Aleluia. Moisés, Elias, Jesus. Celestiais. Pedro, Tiago e João. Humanos. Eu faço isso com testemunho do céu. Eu faço isso com testemunho da terra. Eles não vão poder negar isso. 3 é testemunho, Sérgio. Eu faço com 3 testemunhos, eu me manifesto. E ele desceu ali e se manifestou e disse: agora não posso falar como falei no dia do batismo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 3 de Mateus. Mas agora eu tenho que mudar um pouco, eu tenho que mostrar o que ele é, porque é assim como começa como uma criança e depois chega a emancipação, a maturidade. Assim foi Cristo. Quando chegou no Monte da Transfiguração, ele foi adotado. E ali, diz o irmão Brana, que não foi ouvida a palavra: este é meu filho amado em quem me comprazo. Mas este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ele já tem adoção, escute-o. E com um filho adotado, um filho que tem adoção, ele pode ir para o Calvário, ele pode sofrer, pode enfrentar luta, ele pode morrer, ele não entrega. Se alguém pensa em ajudá-lo, ele manda voltar para trás, como mandou as mulheres: volte para cada uma para o seu lar, ore pelos seus, por vós mesmas e pelos vossos filhos, mas não por mim, desprezando oração, desprezando choro, desprezando lamento atrás dele. Eu vou pôr um fim em tudo isso. A minha morte secará as lágrimas. A minha morte tirará as enfermidades. A minha morte acabará com a morte. Por isso ele era aquele varão valoroso. Amém. Deixa eu terminar esse parágrafo aqui. 72, eu falei, tem que continuar depois. Ele era a nova criação. Homem e Deus se juntaram, se encontraram e se juntaram. Ele foi o primeiro desta nova criação. Ele encabeça essa nova raça. Ele encabeça desde o nascimento pelo Espírito Santo, morte, a morte não segurou ele, sepultura não aguentou, o inferno não segurou ele lá, ele saiu, foi, pregou os espíritos em prisão, daqui a pouco ele já está na terra outra vez, conversando com os seus, daqui a pouco ele sobe para o céu outra vez, ele desaparece dos olhos humanos, quando ele volta outra vez, olha a condição original, coluna de fogo, e falou com Saulo no caminho de Damasco, e Saulo diz: quem és tu, Senhor? Era o mesmo Jesus, era o mesmo. Não tem 2 nem 3, não, por causa dos ofícios, não fique você confuso, simplesmente entenda que um dia ele entregará o último ofício de filho. Quando tudo tiver terminado, ele entrega ao Pai, e aí nunca mais vai precisar de filho de Davi, filho de Deus aqui na terra, e profeta, não, porque aí novos céus e nova terra. Amém? Mas esse finalzinho aqui, que eu estou passando a hora, mas foi homem e Deus se encontraram e se juntaram. Homem e Deus. Deus, Espírito e homem. A mesma coisa agora que você tem que ver. Deus não ficou só no William Branham. William Branham tinha que morrer para que Deus pudesse vir na igreja, no seu povo, encher seu povo da palavra, da terceira etapa, da palavra dos 7 trovões. Encher sua igreja para poder dar-lhe fé de arrebatamento.
Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, pela vida que o Senhor dá, pela palavra diária, pela mensagem, sem esforço humano, unicamente direção divina. Muito obrigado por tudo isto, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que não é menos que Deus, mas é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Amém.